Hoje estamos abrindo um novo espaço para discutir Ponta Grossa, prosa e churrasco. Toda semana nós vamos ter um convidado especial para falar das nossas coisas, para falar da nossa cidade, para falar da nossa gente. E neste primeiro programa nós temos a alegria e a honra de trazer o presidente da Associação Comercial e Industrial de Ponta Grossa, Leonardo Pupi Bernardi. Boa noite, Léo. Boa noite, senhor Daí. Eu que fico lisonjeado de ser o primeiro e de vir aqui, né, na tua residência, num ambiente bem íntimo e gostoso aqui para a gente bater um papo. Vamos contar a sua história, né? Porque muita gente não conhece. Olha o sobrenome dele, Pupi Bernardi. Então, ele é neto do saudoso meu amigo, ex-prefeito Amadeu Pupi, foi deputado estadual, né? E prefeito de Ponta Grossa, por parte da mãe, né? A Regina. E depois nós vamos contar também a história da Regina. E por parte do pai, o Zé Hamilton, José Bernardi. O José Bernardi não disputou eleição, mas ele era um articulador político, né? Tanto que o doutor Pupi não fazia parte do grupo do Ciro, né? Quando foi lançado o Luiz Gonzaga e que ele foi vice do Luiz Gonzaga. Como o Zé Bernardi era presidente da Arena, né? Compadre do Pupi e muito amigo do Ciro. O Ciro, deixe que eu vou trazer o vice aqui. Você fique quieto aí, né? Porque o Pupi tinha apoiado o adversário do Ciro, tinha apoiado o Otto Cunha em 68 e não o Ciro. E o Ciro era meio complicado para a gente lidar com ele. O Ciro ele não tinha adversário político, o Ciro tinha inimigo político. Mas, felizmente, quando o Bernardi falou que seria o doutor Pupi, não, pode trazer. E aí, compuseram, ele foi vice do Luiz Gonzaga, né? O Luiz Gonzaga ganhou a eleição, depois o Luiz Gonzaga renunciou para ser secretário da Indústria e Comércio do governo do Canê, aí o doutor Pupi assumiu. Então, eu gostaria, Léo, que você falasse assim desse sentimento, né, de os dois avós terem uma participação importante na vida de Ponta Grossa. Bom, primeiro é uma honra, né, de ter sido neto deles e poder trabalhar também pela comunidade, assim como os dois fizeram, né? Os dois avós sempre foram muito engajados, né, em causas assim políticas e sociais e profissionais e representantes de entidades. O vô Bernardi, né, vou chamá-lo assim. Sim. Ele sempre esteve nos bastidores, né? Sim, sempre. Como ele era muito tímido, ele sempre era o organizador da festa, exatamente como o senhor está fazendo aqui. Inclusive tem uma história que me contam, né, mas que eu cheguei a participar e ver acontecer isso quando eu era muito jovem. Nas reuniões do Hotel Vila Velha, era ele o responsável pelo cardápio, por preparar o alimento, por matar o carneirinho, ou o porquinho, ou preparar, enfim, fazer o cardápio para que os outros pudessem se reunir e conversar, né? E ele era o anfitrião oficial, seja onde fosse a festa, ele que organizava tudo. E o meu avô Pupi, ele sempre, enquanto médico, né? Ele sempre foi tímido também, né? Eu nunca cheguei a vê-lo fazer um discurso em público. Ele era reservado. Ele era reservado. E quando eu nasci, ele já não estava atuando diretamente como político, né? Eu não sei bem certo os anos que ele foi prefeito, mas eu acho que 75, 76, por aí. E eu nasci em 1980. Então, quando eu entrei... Ele foi em 1972, que ele foi eleito vice-prefeito por Luiz Gonzaga. Aí o Luiz Gonzaga ficou 73 de 74. Final de 74, ele renunciou para assumir a Secretaria de Indústria e Comércio a convite do governador Canê Júnior. Aí o doutor Pupi assumiu. Então ele era vice, né? Então ele ficou 75 e 76 de prefeito. Certo. Eram 4 anos essa época. E eu era vereador, né? Tive a honra de ser o líder do governo dele na Câmara. Que legal. Muito. Uma vez ele falou para mim, Adail, todo mundo vem aqui, pede e você não pede. Doutor Pupi, eu não quero incomodar o senhor, eu vejo com o secretário e tal, né? Então, tem uma recordação dele, assim, muito especial, pela convivência que eu tinha com ele, né? O senhor sabe que a maioria das histórias que eu sei
de passagens deles, assim, curiosidades, e foi o senhor que me contou, né? Sei. A minha família também falou várias coisas, né? Mas algumas coisas do ramo, do lado político dele, eu soube através do senhor. É. Que é uma memória, diga-se de passagem, excelente, né? A história registra tanto dele quanto do Bernardi. O Zé Bernardi, ele participava nos bastidores, articulava com o Ciro, com o Luiz Gonzaga, mais o Ciro, e depois o Pup, né? Daí o Luiz Gonzaga foi para Curitiba, e foi ele que fez o casamento ali, de indicar o vice. E aí as coisas aconteceram assim. Bom, a mãe... O que a mãe foi? A minha mãe é dentista, né, de graduação. Eu estou perguntando o que a mãe foi. Ela foi rainha da soja. Rainha, né, da soja, né? E em que ano que foi? Acho que em 72 ou antes. Eu não lembro o ano, eu não sei se o Dr. Pup era prefeito, eu acho que foi no... Não, ele não era ainda. Ele não era ainda. Então foi antes de 72. Porque a Sambra começou a fazer isso aí de 70 a 71. Né? A Sambra foi a primeira indústria de Ponta Grossa que o Ciro trouxe, né? E aí a Sambra criou em Ponta Grossa o Encontro Nacional da Soja, porque era preciso difundir a soja, divulgar a soja, porque a soja não era muito conhecida por aqui, os agricultores não plantavam soja. E daí a Sambra fazia o Encontro Nacional. Todo ano vinha governador e o ministro da Agricultura aqui. Era uma semana de debate, de discussão, e vinha gente do Brasil inteiro. E aí, no sábado, o encerramento, tinha o baile da soja, né, em que era eleita a rainha da soja. E Ponta Grossa teve a Ana Maria Busato, que é a irmã do Roberto Busato, grande advogado. Mãe dos meus amigos. Ela foi a primeira a ser eleita. E depois, a segunda Ponta Grossense foi a Regina. Foi extraordinário. O que a rainha da soja fazia? Ela ficava um ano viajando pelo Brasil com o pessoal da Sambra, divulgando a soja. Representando a capital da soja. Representando a capital mundial da soja, que era Ponta Grossa. E até hoje, né, nós temos moageiros aí, em Ponta Grossa, mudaram seus nomes, né? Mas as indústrias estão lá. Né? Porque a Sambra hoje, como é que é o nome da Sambra? A Bung. A Bung. Então, porque tinha a Sambra, Moinho Santista, Kim Brasil. Tudo do mesmo grupo. Nome diferente. Então, hoje tudo é Bung. Kim Brasil hoje é Yara Fertilizantes. E aí, tudo hoje é o mesmo grupo, é um grupo argentino. A Bung Alimentos era de moinho de trigo ali, né? Em frente ao... A Bung Trigo era o Moinho Santista. Depois que passa a Bung Alimentos, que era soja, na direita, né? E aí lá para frente tem a Bung Trigo, que era Moinho Santista, depois virou Moinho Santista e hoje é Bung de novo, né? Bung Alimentos. Foi aqui indo por Lagoa, né? Depois, quase na frente da Curaxi. Meu pai tinha um amigão, que inclusive batizou ele no clube de golfe, que se chamava-se Isidro Ferrer Alfaro. O senhor não chegou a conhecê-lo? Ele era foi gerente da Kim Brasil. Exatamente. Eu lembro dele. Ele foi diretor. Os filhos deles eram meus amigos, o Daniel era muito companheiro meu de golfe, e começamos juntos, inclusive. Ele foi embora, né, para o Paraguai. Sei. Mas ele tem uma filha que é a Mackey, que mora em Ponta Grossa. Mora em Ponta Grossa, olha. E aí, hoje, você é presidente da Associação Comercial, né? Quer dizer, você, de certa forma, dá continuidade à presença da família na comunidade, porque os dois avós, você pode se orgulhar, Leonardo, dos dois, porque eles eram elementos úteis à comunidade. Hoje a gente não tem pessoas como o Dr. Pup, como o Bernardi, como o Ciro, Luiz Gonzaga, Plauto, porque o latim tem uma frase que diz assim: tempora mutantur et mutamini quis. Os tempos mudam e nós mudamos com eles. Então, infelizmente, a nossa classe política hoje deixa muito a desejar. Nós até temos, senhor, daí bastante gente que trabalha. Lá na CPG é um exemplo, né? Os nossos diretores são engajados e tal. Mas hoje é mais a área política é mais afastada da área dos representantes das entidades. Não é bem assim uma tendência natural. Não há uma relação mais próxima. Não é muito próximo isso mais.
Pois é, mas como está falando o pessoal da Associação Comercial, e a pandemia é responsável por muita coisa disso, ela é uma força viva da comunidade e que ela precisa participar mais, porque a Associação Comercial ela cumpriu um papel determinante no processo da industrialização de Ponta Grossa. O Ciro não viajava para ir atrás de indústria, conversar com o empresário, sem levar junto o presidente da Associação Comercial. Qualquer empresário que chegasse em Ponta Grossa, que houvesse reunião na prefeitura, a presença do presidente da Associação Comercial era obrigatória. Tem sido, senhor Adail. Né? Tem sido já há alguns anos já que eu tenho... Eu entrei na CPG em 2009 como associado. Sei. E na CPG jovem. E daí fui participando, me engajando e tal, sempre pela área industrial. Sei. E na área industrial, as pessoas realmente são mais tímidas, sabe? As pessoas são muito ocupadas e cada um tem os seus problemas, as empresas são longe uma da outra. Certo. Não é como o comércio, né? Que um comerciante é vizinho do outro e sempre estão tomando um cafezinho juntos e tal. Então, eu sempre sentia a necessidade, sabe? De compartilhar os problemas, de conversar com outros industriais para vermos uma forma de melhorar o próprio distrito industrial, né? Eu foquei naquela época para a melhoria do distrito industrial. Certo. Porque não tinha muita coisa lá, né? Não tinha linha de ônibus, não tinha internet, não tinha nem telefonia. Aliás, o distrito industrial, ele foi abandonado por todos os governos. Ficaram décadas abandonados. Quer dizer, era a principal planta da economia da cidade, da revolução da cidade, e prefeitos prometeram e não cumpriram. Uhum. Então, eu diria que, a partir da Elizabeth, do governo passado, né, mais ou menos, que começou a haver mais integração, pavimentação das ruas lá. Eu entrei, até quando eu entrei em 2009, eu comecei a participar de algumas reuniões na prefeitura com o então prefeito Pedro Vosgrau. Certo. Mas era assim... Eu lembro até hoje ele falando naquela sala grande, que é a primeira vez que eu entrei da prefeitura de reuniões, ele tinha uma proposta para os industriais. Eu asfalto o distrito. Certo. O empresário da esquerda, testada à esquerda, paga 1/3, da direita paga 1/3 e eu pago um outro terço, né? Porém, o distrito industrial tinha muitas áreas que era da própria prefeitura. Certo. Muitas áreas vazias ou sob litígio. Então, foi difícil a gente chegar numa conta viável naquela época. Mas uma proposta indevida do prefeito. Porque as indústrias vieram e o que foi prometido para as indústrias? Infraestrutura. Né? Uma indústria vai em busca de algumas coisas. Por exemplo, a Continental. O que prometeram para a Continental? Que iam fazer uma ligação direta ali com a BR, iam fazer uma rotatória, iam fazer um viaduto ali. Até hoje. Foi feita uma marginal, uma chamada de Avenida Continental, que existe até hoje, mas que o acesso era bem precário. Era um retorno em nível e sempre dava acidente. Exatamente. Em 2009, nós passamos alguns momentos de tensão ali ao atravessar. Quando a gente ia indo, daí fazia um retorno ali, onde é hoje o Madeiro, por ali, mas era um retorno em nível. Certo. E vivia dando acidente. Pois é. Demorou, mas foi a primeira pleito nosso e a gente acabou conseguindo, foram aquelas 2 trincheiras, que acabam servindo de binário ali pra gente visitar a empresa da frente. Hoje estão tendo um atendimento devido, indiscutivelmente. Na sequência do prefeito Vosgrau, que era o Marcelo Rangel, ele tomou a iniciativa e fez os projetos de pavimentação. Os projetos de pavimentação... Bom, do Marcelo, eu lembro, o Ivonei Afonso Vieira, meu amigo, a pedido do Luiz Antônio, do frigorífico. Aliás, Luiz Antônio de Oliveira. Essa linguiça aqui é dele. Essa linguiça do Luiz Antônio. O candidato Marcelo Rangel foi no distrito, o Ivonei de um lado e o Luiz Antônio do outro, e ele prometeu, atendeu e ia asfaltar lá. E eu não vi asfalto no governo dele depois. Ele fez os projetos executivos dos pavimentos. Foi um marco
Sabia, Deodair? Porque sem projeto não tem como fazer o pavimento, né? Sim, sim. Daí, mas enfim, ao longo dos 8 anos de mandato do prefeito Marcelo, ele não executou os pavimentos, mas eu vou contar uma historinha. Uma historinha que eu vou tentar contar da forma mais didática possível. O então deputado estadual Plauto Miró Guimarães, filho, conseguiu uma verba da Assembleia, uma emenda da Assembleia Legislativa do Paraná, para que a gente fizesse alguma infraestrutura lá, preferencialmente uma que fosse emergencial. E a gente apontou que um novo acesso ao distrito industrial, que não fosse a BR-376, pelo Caracará, seria uma boa opção, porque a verba que ele tinha lá daria para fazer isso. Eu lembro até hoje que a gente entrou na caminhonete, eu fui dirigindo, o Plauto foi do meu lado, mas foram assessores dele atrás, tinha outra caminhonete, com outros empresários, com o Maurício Ayar, que é empresário associado da CPG, foi na outra caminhonete, com técnicos também, para a gente saber por onde passaria. E já existia um caminho lá, que passava em frente ao frigorífico Luiz Antônio. Certo. Tinha uma ponte que havia caído. A ponte, eu conheço a história da ponte. A gente não conseguia mais passar por lá, nem sob emergência, né? Caminhão não tinha condições de passar naquela ponte. Isso. Nem quando ela estava bem íntegra. E a gente teve que dar a volta por lá para ver o encontro onde seria para cruzar o rio Caracará. Então, beleza. A gente fez o projeto desse novo acesso, mas faltou o dinheiro para a ponte, que era representativo. Então, fomos falar com o Marcelo. Aí o município ficou de fazer a ponte. Exatamente. Eu conheço a história. E fomos lá. Fizemos uma delegação, fomos nessa mesma sala lá na prefeitura de reuniões, sentamos, aquela liturgia que é legal, né? E conversamos com o prefeito e chegamos ao pedido nosso. Prefeito, precisamos de uma ponte, não é muito comprida, é curta, mas vai fazer uma diferença enorme. O mais caro a gente já arrumou, que é uma verba do deputado Plauto. E nós tínhamos orçamento, agora não me recordo quanto é. Houve foi uma discussão acalorada ali, porque alguns diretores, eu era muito jovem, estava ali aprendendo, né, com os outros bastidores, como que se fazia política pública, né? Certo. E acabou que houve um desentendimento ali, o Marcelo falou, por mim não sai mais 1 metro quadrado. Mas enfim. Ele saiu da sala, bravo. Pois é, mas foi feito o asfalto do lado de lá. Não tínhamos começado ainda. Pois mas depois foi feito o asfalto do lado de lá e o asfalto do lado de cá, ligando na Avenida Pedro Mosgrau. Né? A saída, então, era uma outra acesso. E a ponte não foi feita, que o município não fez. Na verdade, entre os dois asfaltos, assim, não foi muito rápido para executar. Eu acho que deu 1 ano e meio, 2 anos aí. E a ponte foi... em que governo? Não foi no Marcelo. Depois, com muito jeitinho, a gente se aproximou do prefeito novamente, pleiteamos e foi feita. Ele pagou a ponte. Ele fez a ponte. Fez a ponte. No segundo governo. Eu não me recordo as datas, assim, mas quando a gente fez a inauguração da ponte, foi uma festa. Eu lembro da conversa, da verba do Plauto, e daí o asfalto foi feito e menos a ponte. Só que o detalhe, a ponte foi inaugurada no Covid. Então atrapalhou barbaridade. Nós pretendíamos fazer uma super festa lá com os dois, né? Nossos patrocinadores da ponte, tanto o deputado Plauto como o prefeito Marcelo. E acabou não dando pelo efeito do circunstâncias, Covid, né? Então, mas a gente é muito grato aos dois. É assim mesmo, né? Política vai acertando. Isso é uma das coisas que eu gosto, sabe? E que tudo fosse fácil. E que a gente não vê hoje. O Plauto trouxe muita coisa para Ponta Grossa. E, por exemplo, sempre que a oportunidade aparece, eu falo e vou falar aqui, o Plauto trouxe o curso de medicina para Ponta Grossa. E a universidade não reconhece. Eu nunca vi, por exemplo, foi formada a primeira turma do curso de medicina. Eu imaginava que a universidade, a reitoria, devesse convidar o Plauto para participar, para ser patrono, porque nenhum reitor, você pega o Álvaro Cunha Rocha, você pega o Denis Mongruel, você pega o Evaldo Podolan, você pega o João Carlos Gomes, você pega o Roberto Federico Meri, você pega o Paulo Godoy, nenhum teve coragem de falar com o governador. Porque quando foram criadas as universidades de Ponta Grossa, Londrina e Maringá,
Os reitores de Londrina e Maringá implantaram o curso e mandaram a conta para o Estado. De Ponta Grossa, não. E o curso nunca foram falar. Aí eu vou contar então, como é que aconteceu. Na venda da Copel, aquela briga com o Lerner, o Requião tomando conta lá do centro cívico e esculhambação lá e tal, o Plauto me ligou 9 horas da noite no jornal. Adail, eu estou com o meu pessoal aqui reunido e eu tenho uma reunião amanhã às 9 horas com o governador para dizer a minha posição. E estava o projeto na Assembleia para votar, sim ou não. E eles querem que eu rompa com o governador. O Plauto falou assim, eu falei, mas se você romper com o governador, você está morto. Olha todos os benefícios. Eu estou dizendo para eles e eles não estão aceitando aqui. Eu estou ligando para você. Aí ele fala um negócio bonito que eu vou repetir aqui. Eu achei bonito porque saiu do fundo do coração dele. Ele falou assim, Adail, eu quero votar com o governador, mas eu quero pedir uma coisa grande para Ponta Grossa que eu não sei. Eu quero ser útil para a minha cidade. E eu achei bonito porque aquilo saiu. Porque a conversa era 3 milhões, 5 milhões que os deputados estavam pedindo para votar. E ele falou assim, eu não quero nada para mim. Eu quero pedir uma coisa grande para a cidade, eu estou ligando para você. Eu falei bem assim para ele, peite o governador e peça o curso de medicina. Excelente. Ele falou bem assim, valeu, Adail, e desligou o telefone. Perfeito. No outro dia foi conversar com o Lerner, governador, meu voto é a favor da venda e o meu pedido é o curso de medicina. Está dado. Assim. Assina seu curso de medicina. E a universidade, até hoje, eu não vi nenhum reconhecimento do Plauto. São esses acordos que precisam ser feitos. E aproveitar a cidade não sabe. Aproveitar das circunstâncias, né? Assim, né? Para poder fazer política pública, né? Conseguir aquilo. E um curso de medicina muda. Não, né? Mudou. Muda a cidade. Porque a universidade, ela era de segunda classe. Quando foi medicina, aí, e Ponta Grossa tinha toda a estrutura, toda. Né? Sem um curso de medicina, é verdade, não é uma universidade completa, né? Sim, mas vamos falar da associação, então. Né? Falamos bastante coisa. Você chega na presidência já experiente, porque você participou. Eu estou aprendendo. Você foi vice 2 vezes, né? Eu me preparei, né? Eu desde a CPG Jovem, daí fui diretor de indústrias. Antes de ser diretor de indústria, fui coordenador técnico do polo industrial, que era um síndico do Você já teve curiosidade para ver se você é o mais novo? Não sou mais. Eu cheguei a ser, eu acredito. Eu acredito que fui o mais novo, quando eu era diretor de indústrias. Sei, não, mas como presidente da associação. Como presidente, eu não sou mais novo, né? Eu tenho 46 anos. É uma idade madura. Né? Eu lembro, e até eu ia pesquisar, o Luiz Carlos Blanc, que você não conheceu, que tinha as Casas Blanc, e ele e o irmão dele, me fugiu o nome do irmão dele, ele foi presidente, e ele era um piazão na época. Então eu tenho a impressão que o Luiz Carlos foi um dos mais novos. Eu até vou perguntar. Eu conheço uma história do Luiz Carlos Blanc. Na época, os sócios do Hotel Vila Velha fizeram uma escadinha assim, sendo prefeito da CPG. E chegou a vez do meu avô, José Bernardi. Sei. E ele falou, bom, eu gostaria de ser, mas eu gostaria de que tivesse eleições aqui para ser, porque ele era tímido, né? Certo. E ele acabou fazendo campanha para o Luiz Carlos? Essa história aí, meus tios me contaram e eu achei interessante, porque ele realmente se sentia mais útil. Ele não foi, acabou que ele não foi presidente. Ele articulava. Ele articulava e acabou elegendo o Luiz Carlos Blanc. O oponente na eleição, né? A eleição era uma coisa. A Casa Blanc era na rua, na Avenida Vicente Machado, esquina com a Engenheiro Chambio. Era ali. Aí depois fechou, daí eles foram embora para Curitiba e tal. Né? Mas ele foi um dos mais novos. Bem, e agora então você chega na presidência da Associação Comercial. E você traz essa vivência política. Qual é o projeto assim, da Associação Comercial? Porque a Associação Comercial, ela é a mais importante instituição de Ponta Grossa. É a maior, talvez a mais representativa pelo número de associados, pela idade, pela maturidade. Não, o peso. Por exemplo, a Associação Comercial sempre foi para Ponta Grossa a OAB nacional para o Brasil. Porque a OAB de Ponta Grossa é fósforo riscado. Uma vez eu escrevi no jornal, ficaram bravos comigo,
mas a OAB nunca participou da vida da cidade aqui. Cuida lá dos advogados. Ficava mais restrito, né? Cuida, sem problema nenhum. Ao direito. Mas nunca teve uma atuação na comunidade como associação comercial. Daí eu frequento, não só aqui em Ponta Grossa, mas eu frequento também entidades no Paraná todo. Por intermédio da FIEP, qual eu sou delegado também, já fui presidente do Sindicato da Madeira. E nos últimos anos também frequento essas entidades mais estaduais, como a FACIAP, a Caciquipar, outras associações comerciais no entorno. E realmente, a gente não dá... Eu dou valor porque eu conheço, né? Mas a CPG é realmente muito representativa, muito famosa. Ela tem um nome forte do Brasil, Brasil. Agora, dia 18 de maio, vai ter um encontro nacional em Florianópolis, que eu vou, confirmei já, das 50 associações comerciais mais representativas do Brasil. Do Brasil, olha aí. Né? E a associação está, com certeza, entre as 10. Você veja. Né? E tanto é que a nossa sede, a sede física, o edifício nosso, é o maior edifício de associação comercial da América Latina. Da América Latina. Talvez do Hemisfério Sul. A gente não conhece a parte oriental do mundo, né? Mas provavelmente a gente esteja entre as 5 maiores, né? Não, porque a associação comercial, por exemplo, veio o curso de medicina. Então foi implantado. No ano da eleição. Aí o Requião ganhou a eleição. Como não se dava com o Lerner, e como no segundo turno da eleição eu tinha uma boa relação com o Requião, com o pessoal dele, e um desses amigos ligou para mim na noite, que saiu o resultado da primeira eleição, do primeiro turno para o segundo, pedindo apoio do Plauto, né? Porque era ele e o Álvaro Dias foram para o segundo turno. Daí eu fale com o Plauto, o Requião pediu nós conversar com você, para você falar com o Plauto. O Plauto não precisa sair do prédio dele. Tem uma pessoa que mora no prédio dele, pessoa do nosso, que só vai descer conversar com ele. Eu falei, olha, é difícil porque o Plauto tem uma ligação com o Álvaro, mas eu vou falar com ele. E qual era a ligação do Plauto com o Álvaro? Através do Renato Guasque. O Renato Guasque, amigo do Plauto e na campanha apoiador, mas o Renato tinha muita ligação com o Álvaro. E claro, ele ia apoiar o Álvaro, e aí o Plauto apoiou o Álvaro. Daí o Plauto falou, mas daí eu não posso, eu vou com o Álvaro. Bom, tá bom, eu vou dar resposta para eles. E eu dei a resposta para eles. O Plauto tem uns companheiros que são amigos do Álvaro, eles vão com o Álvaro e o Plauto vai junto, não pode abandonar os companheiros dele. O Requião passou a perseguir o Plauto, chamando o Plauto de Plautinho. E daí ele fechou o curso de medicina, quer dizer, ele adiou, ele encerrou, o pessoal, foi gente para lá, os alunos, foi uma judiação, uma loucura que ele fez. Espero que nenhum pontagrossense vote para ele, é candidato a deputado federal e o filho dele, porque foi o maior desaforo da história política de Ponta Grossa que um homem público chamou um governador. Ele fez isso. Atrapalhar um curso de medicina é realmente um... E daí no final era para ele voltar, depois aí quando o Pessutti assumiu, ele renunciou para ser senador, daí o curso voltou e tal, e caminhou, mas levou algum tempo para terminar. Daí fizeram hospital, e inauguraram sem estar pronto. Bom, hoje é outra história. Esses dias eu conheci o Pessutti, na casa do Douglas Fonseca. E também estava o Otto Cunha. Tinham várias personalidades lá, políticas. O povo agrícola é muito amigo do Pessutti. E o Douglas e o Alexandre Fonseca, que é o filho do Douglas, que é diretor da CPG de agronegócio, convidou alguns diretores da CPG. E nós fomos. E foi uma aula de política. Sim. Ele veio aqui para contar como estava o tabuleiro político do Paraná. Certo. E pediu uma opinião. O que ele deveria se candidatar. Enfim, foi uma reunião do Pessutti, né? Certo. E eu tive a oportunidade de conhecê-lo e achei uma pessoa, assim, com uma memória igual a tua, senhor. Impecável, sabe? Lembra de tudo, com uma capacidade, assim, de comunicação também muito legal. Foi realmente, a gente passou ali umas 5 horas, era para ser um churrasco, nós fomos almoçar às 3 horas da tarde. Poxa! Por quê? Porque a gente ficou conversando e ele pediu opinião e eu e o Rafael Rickley, que é o meu vice-presidente na CPG, e o Alexandre Fonseca ficamos só ouvindo. O Alexandre até tá acostumado, né, lá na casa do Douglas, mas eu e o Rafael ficamos olhando, assim, e, sinceramente, foi um espetáculo. A aula que nós tivemos, assim, de como se faz política com conversa. Sim. Né? Rede social é importante? mas aquilo que a gente assistiu ali, escutar o companheiro, ouvir a opinião,
a sensibilidade com que escuta e considera. E agora vamos ver, né? Agora a gente está num aprendizado político. Eu e o Rafael não somos políticos, né? Não, corrija. Não diga assim. Nós somos políticos, só não somos partidários. E parabéns. Assim, porque todos nós somos animais políticos. Todo ser humano é um animal político. Nós estamos fazendo política aqui. Agora, eu não sou político, eu não faço política partidária. Bom. Exatamente. Né? A gente, diferente. Enquanto eu até já fui filiado a um partido lá atrás, vou falar aqui pro senhor, do Partido Novo, quando ele foi fundado. Meu pai falou, Léo, ó um partido legal aí, com uma ideia legal. Eu me filiei. Filiei também, se você quiser. Fui lá e filiei. E fiquei filiado lá um tempo, depois cancelei e nunca mais me filiei, né? Não, mas poderia estar, não há problema nenhum. Não há problema, mas enquanto... Daí é que eu entrei como representante de entidades. Começou lá com a CPG, depois no Sindicato da Madeira. É preciso romper o preconceito da sociedade de que política não presta. Mas quem são os políticos? São produto da sociedade. Aí quando o honrado, a pessoa de bem não participa, o picareta participa, o vigarista, o corrupto, o que não tem nada a perder, entra lá e se candidata. E daí ele corre o risco de ganhar. O honesto corre o risco de perder, o picareta corre o risco de ganhar e ganha. E o Brasil chega nesse ponto que chegou, exatamente por esse preconceito. É porque o empresário, né, que a gente convive lá, ele é inadmissível você prometer uma coisa que você sabe que você não vai conseguir cumprir. No ramo da madeira, no setor do industrial madeireiro, se fizer isso, você está fora. Você nem faz negócio. No meio madeireiro não existe contrato, né, de negócio. Sim. Você combina e faz o primeiro negócio. A nota fiscal é o primeiro contrato, que é uma carga de madeira. Foi legal? 2 cargas, 3 cargas, até que vira uma parceria, né? Então, o fio do bigode é muito importante. Sim. E, infelizmente, os meus pares lá na Associação Comercial, no Sindicato da Madeira, pensam assim, se você não pode cumprir, não prometa. E, infelizmente, agora, né, começa a época eleitoral e promessa, e que sabe que não vai ser cumprida, e, infelizmente, isso ainda perdura. Quanta coisa a gente assiste aí, não vem concretizar-se. O presidente da Associação Comercial, o que espera fazer pela Associação Comercial e por Ponta Grossa e pela região? Bom, o nosso dever estatutário, né, é representar os associados perante a economia, seja ao governo municipal, estadual, federal, as concessionárias, as autarquias. Então, nós somos os representantes legítimos deles perante a sociedade, né? Certo. Muitos empresários têm medo de falar, né, com o seu CNPJ. Então, a associação é um meio de a gente se reunir e ter uma decisão colegiada do que é melhor a ser decidido. E essa decisão a gente encaminha. E a gente olha, assim, né, como funciona e tem levado, sabe, Adail? A CPG, ela... Desde que eu entrei, ela tem momentos em que ela se manifesta mais publicamente, tem épocas que ela se manifesta menos publicamente, mas não deixa de se manifestar. Ela é mais discreta, mas a cada polêmica que surge, pode ter certeza, é levado nas reuniões de diretoria, que ocorrem toda segunda-feira, falha pouquíssimas vezes quando tem feriado ao longo do ano, e nessas reuniões a gente conversa a respeito, discute e decide. Vamos posicionar-se ou não? E na maioria das vezes a gente se posiciona. Como? Ou por meio de ligações, hoje em dia por meio de WhatsApp, para quem decide, né? Seja para prefeita, ou para o prefeito, ou para o presidente da Câmara, ou até mesmo nós vamos na Câmara Municipal visitar gabinete por gabinete para pedir, né, o que os nossos pleitos. Mas a associação precisa fazer manifestação pública. A gente faz, quando precisa. Pois mas faz tempo que não faz. Eu vou te explicar a escala, senhor meu. Primeiro a gente usa o telefone ou o WhatsApp. Olha. Daí a gente vai subir no nível. O Canal 7, uma vez, quis cortar as repetidoras do Ponta Grossa, ficar só eles. Reserva de mercado, só o Canal 7 aqui. Mas um jogo sujo. E eles quase conseguiram. A Associação Comercial e Industrial de Ponta Grossa tomou a frente, fez um abaixo-assinado na cidade, a Associação Comercial comandou tudo isso. Marcaram uma audiência com o ministro das Comunicações e foram em Brasília. A Associação Comercial comandou foi lá e voltaram
as repetidoras continuam. Que história é essa? Sim, perfeito. Né? A liberdade de expressão depende da imprensa. O Requião fechou o curso. Renato Gomes Napoli, presidente da associação, comandou um protesto da cidade contra o Requião. Fechamos a BR-376 ali no Vendrame. Acertamos com a polícia, fechava lá 10 minutos do lado de lá, depois 10 minutos do lado de cá. O pessoal estava nos aplaudindo, porque na hora que fechava ali, uns 15 minutos, distribuindo o panfleto, contando qual era a razão da nossa manifestação, e todo mundo apoiando. Excelente. Associação comercial. Sim. Então, por exemplo, vou colocar uma bandeira para vocês, a Sanepar. Porque a Sanepar, a prefeita não tem muita força, os outros também não tinham, porque o governador não permite que se faça uma concorrência aberta aí para tirar a Sanepar, porque senão corta a verba. Então, o prefeito tem pouca força. O alagado, projeto de 1963-64, alagado do Juca Hoffmann, vinha água aqui do Botuquara, e a cidade crescendo, e o Juca falou assim, em Ponta Grossa vai ter água até o ano 2000. Nós estamos no ano 2026. E foi passado para a Sanepar. Eu era vereador, eu votei essa história aí, e a Sanepar mentiu para nós. Porque ao final do primeiro contrato, me parece que era 20 anos, compromisso, 100% de água para a população e 80% de esgoto. Não sei hoje, mas está longe disso. E na renovação dos contratos, eu sei que foi colocado lá o compromisso da Sanepar de captar a água do rio Tibagi. Agora, eles estão fazendo a estrutura da captar água? Eles estão... Seu Odail, acredite se o senhor quiser. Ontem eu mandei um e-mail, um WhatsApp para o meu diretor de assuntos governamentais, pedindo para que agendasse uma reunião com a Sanepar para saber a quantas andam o projeto e o cronograma de obras da captação do rio Tibagi. Olha aí. Por quê? Porque saiu um decreto semana passada do governo estadual decretando estado de escassez hídrica. Ponta Grossa, a gente não... Isso está vigorando no Paraná. Sim. Todo, né? Porque qual é o risco? Parabéns. Porque qual é o risco? A cidade está crescendo. Na época, Ponta Grossa tinha 50 mil habitantes. Em 1970, 70 mil habitantes quando fui vereador. Hoje tem 400 mil. Daqui a pouco vai faltar água. E daí não adianta correr lá no rio Tibagi, porque em uma semana não vão. Como já faltou, né? Alguns anos atrás. E quando falta, não adianta chamá-los lá na CPG. E eles, quando a gente chamou, eles foram. Mas não adianta esperar. Essa captação no Tibagi tinha que estar ocorrendo já tinha que estar sendo, eles têm que fazer a barreira lá, aquilo lá demora um ano, pelo menos. Não é possível fazer barragem ali, vai ser uma captação no próprio, no leito do rio. Não tem como fazer barragem ali, porque o terreno é muito plano. Por causa, vai alagado aí. Mas não é problema, não é problema. Mas seja como for. E agora, seu Deus, que a gente que o traçado do contorno já está mais ou menos delimitado, e a associação comercial tem força para fazer isso. Então, parabéns por ter mandado e promove uma audiência pública pela associação comercial. Porque aí a prefeita ela não pode bater de frente com o governador. Porque os outros prefeitos também não fizeram isso. E a Sanepar se prevalece disso. Mas a CPG pode. A CPG pode. Claro. Né? A gente não depende de emenda parlamentar, não depende de emenda... E a associação representa a comunidade. Né? E água tem impacto em cada cidadão, né? Sim. E principalmente nas indústrias, que é uma boa parcela dos associados da CPG. A grande maioria são comércios e serviços, mas as indústrias da qual eu venho buscar representação na CPG estão lá também, né? Sim. Inclusive, a gente dividiu, embora minha origem seja na indústria, agora que o meu vice é um industrial também, mas ele é muito mais técnico do que eu. Ele é industrial. Ele é industrial do ramo de borracha. E ele também está acumulando, nesse momento, a função de coordenador regional da FIEP, que cuida de 30 municípios aqui no nosso entorno. Olha aí. Então, ele está por dentro de vários dados que, infelizmente, ele não pode estar conosco hoje,
Mas eu tenho certeza que ele vai vir numa próxima Isso. oportunidade. Será um prazer. Rafael Hickley, o nome dele. Rafael Issa Hickley. O pai dele já era industrial de borracha e faleceu. Ele assumiu, pediu... Ele é pontagrossense. Ele nasceu em São Paulo, mas mora aqui desde pequenininho. E ele trabalhava, inclusive, se formou em Ponta Grossa, em engenharia de materiais, e trabalhava na Tetra Pak quando o pai dele faleceu. E ele teve que pedir a conta para assumir a empresa familiar. Certo. E pelo que eu sei da história, a empresa acabou decolando de uma forma que hoje ele é muito representativo no mercado da América Latina. Então, e ele se dedica, ele é muito dedicado, ele é muito técnico. Eu era técnico antigamente, acabei ficando mais comunicador, mais motivador, mais congregador. Ele ainda tem esse perfil bem técnico, o senhor vai conhecê-lo. Então, esses dados, assim, a gente acabou dividindo a gestão, né? Assim como eu fazia com a Georgia, eu cuidava da parte técnica e ela cuidava da parte mais coordenação. Agora, ele é meu vice, cuida da parte técnica e eu cuido mais da coordenação e representante mais dedicado. A indústria eu deixei para ele e estou me dedicando mais ao comércio, serviços e agronegócio. Claro, junto com os nossos diretores do setor, né? Porque cada setor tem as suas peculiaridades, os seus impostos, a sua mão de obra, sua qualificação. Os impostos dizem muito sobre essa segmentação da associação, sabe? Mas, enfim, a gente dividiu assim a gestão da CPG. Mas água é um fato. Água é vida. Que impacta todo mundo. Energia elétrica é outro assunto, né? Outro tema que impacta a vida de todo mundo. Da pessoa enquanto conforto, né? Mas das indústrias muito economicamente. E é muito impactante. Nós tivemos em Brasília, há uns 2 meses atrás, visitando a ANEEL. Por quê? Porque na Copel, pelos caminhos normais aí de ouvidoria, de protocolo tal, a gente infelizmente não estava sendo atendido. Né? Aliás, a Copel foi vendida e piorou, né? Os indicadores realmente... Normalmente, quando a iniciativa privada assume, melhora. No caso da Copel... A gente até, depois que a gente foi na ANEEL, a gente teve uma conversa com a Copel, porque eles nos procuraram para a gente sentar e colocar na mesa os problemas, a gente entendeu o que estava acontecendo, eles nos apresentaram um cronograma de obras, daí, de investimentos, para que a gente, junto com a iniciativa privada, pudesse planejar pelo menos os 5 próximos anos, né? Mas, seu Dail... Deixa eu dar uma sugestão para você. Vocês foram na ANEEL, não contaram para ninguém. Contamos, né? Não... Vocês ligaram, vocês têm que contar para a sociedade, que no instante que vocês mostram que a associação, e vocês estão trabalhando pela sociedade, vocês mostram para a sociedade, o efeito disso é extraordinário. Nós fomos lá, imediatamente a gente acionou o nosso departamento de assessoria de imprensa da CPG para fazer a cobertura dessa viagem lá, técnica, né? Não fomos sozinhos, fomos com uma delegação também de outros técnicos. E quando nós voltamos, a gente fez um estardalhaço, digamos assim, na imprensa, seu Adel. E foi exatamente a imprensa que nos proporcionou essa repercussão. Porque a concessionária nos procurou justamente por a repercussão na imprensa. Então, a gente está agora, a gente até entende o lado da Copel. Eles foram, a maioria das ações deles foram vendidas para o mercado privado, certo? E eles estão num momento de transição, faz 1 ano e meio. E nessa transição, eles fizeram PDV, né, plano de demissão voluntária, demitiram algumas pessoas, aposentaram outras, até a gente conhece bons técnicos que saíram, excelentes técnicos que saíram, e contrataram novos. Então, lá no board de diretores mesmo, nas gerências, existem pessoas oriundas do sistema estatal e pessoas com uma visão de lucro, porque a concessionária, quando ganha uma concessão, pega a lei, põe embaixo do braço e segue a lei, né? Então, o que nós fomos fazer na ANEEL, que é a agência reguladora de energia elétrica do sistema do Brasil todo, o sistema que é unificado, ele fiscaliza todas as concessionárias de energia.
a gente mexeu lá quem fiscaliza eles. E a gente pediu lá para que subisse o sarrafo dos indicadores de qualidade. E isso impacta um pouco no custo da tarifa. Porque concessão é assim, é o custo do sistema operando bem conforme os indicadores, dividido pelo número de usuários, né? Ou pela demanda dos usuários. Então, eu não tenho dúvida, senhor Odeu, é uma viagem que custou recurso da entidade, né? Das entidades que foram conosco até lá. Sim. De passagem aérea e de hotel, porque as outras empresas a gente mesmo produziu resultados. Mas eu tenho certeza que o custo dessa nossa viagem foi ínfimo, perto do que vai proporcionar, não imediatamente, mas nos próximos 10 anos. Começou já, sabe? Já melhorou um pouquinho, mas a gente vai colher os frutos desta viagem nos próximos de 5 a 10 anos. Porque está havendo muita paralisação da energia, né? Eu vi um discurso do Sérgio Moro no Senado, falando da Copel, e falando, eu não sei se ele esteve na Tetra Pak. Não, nós estivemos no gabinete dele. Então vocês contaram para ele? Imediatamente antes do pronunciamento. Olha aí, e daí ele falou que a Tetra Pak, somando os cortes de energia, corresponde a 14 dias que a empresa teve parada no ano. Olha o prejuízo. Então vocês levaram isso para ele. A gente levou e teve presente na reunião, lá no gabinete dele, o assessor dele, que faz parte da Comissão de Infraestrutura do Senado. E é uma pessoa muito técnico, sabe? Então ele entendeu absolutamente tudo que nós falamos, ele entende todos os termos que a nossa delegação levou até lá, e vai haver uma revolução no Sistema Nacional de Energia por causa da CPG. Pode ter, não só da CPG, né? Sim. A CPG, o Rafael foi naquela viagem representando a FIEP, mas tiveram outras empresas juntos com a gente lá, que pagaram consultoria para nos embasar dos assuntos. Então eu tenho certeza, o Brasil vai acabar ganhando por uma ação de iniciativa da CPG. Olha aí. Entendeu? E a gente pretende fazer, senhor Odail, colocar luz sobre todos os problemas. O senhor perguntou agora há pouco para mim, o que a CPG pretende fazer, né, nos próximos 2 anos, que é o período de gestão nossa. Exatamente isso, colocar luz nos problemas e mexer da forma que for necessária. Muitas das demandas eu tenho certeza que vão ser solucionadas. Contem para a sociedade, porque a associação comercial é a maior força viva que nós podemos dizer que Ponta Grossa tem, né? Porque então, vocês trabalham lá, mas daí não adianta telefona, tal. Não, pode telefonar, mas dá satisfação à sociedade, para que a sociedade veja que alguma coisa está sendo feita, né? A gente teve a oportunidade, senhor Odail, de ocupar os cargos na CPG hoje em dia com essa grandiosidade. Então, a gente tem uma escala de solução de problemas lá. Como eu estava te falando, primeiro a gente liga, segundo a gente manda um WhatsApp, terceiro a gente manda um ofício registrado nos meios oficiais, seja da prefeitura, seja da Câmara Municipal. Ontem mesmo eu mandei um ofício lá para tirar de pauta um projeto de lei lá que interferia na vida de alguns empresários, 8 empresários, sobre comunicação visual. E daí, se não resolve por meio de ofício, a gente marca uma audiência e convoca-los para uma reunião, seja na prefeitura, seja na CPG, e conversa, né? Conversa, e nesse momento a gente grava absolutamente tudo que ocorre lá na CPG. Por meios visuais, áudio, a gente tem todas as pautas gravadas lá e feito a ata depois. Se não resolve, a gente vai para justiça via Ministério Público, né? Via Ministério Público geralmente. Sim. Se não resolve, a gente atinge a bomba atômica que nós temos, que é a empresa. Sim. Entendeu? Conta para a comunidade. E a comunidade acaba sabendo. Muita coisa que a gente atua e acaba resolvendo é por meios discretos, seu Odail. Pois é, porque... Mas isso a gente consegue graças à grandiosidade da entidade. Você está presidindo a entidade mais importante e representativa. Você está falando, vai ter um encontro aí com as 50 maiores do Brasil. Vocês foram convidados, você está dizendo que seguramente vocês estão entre as 10. Aproveita tudo isso para a sociedade saber. Né? E a sociedade precisa que as forças vivas reapareçam, notadamente a associação comercial. Desde o primeiro dia que eu assumi, senhor Deus, foi 1º de abril, tá?
É o dia da mentira, mas É verdade. É verdade, é verdade. Eu tenho tentado usar, estou aprendendo ainda a usar a comunicação, né? Sim, A comunicação social, digamos assim. Certo. E eu tenho certeza que eu tenho muito a aprender quanto com o senhor. Tenho outros pares lá que também me auxiliam. Eu tenho concedido entrevistas a 100% das pessoas que me pedem, né? Sejam jornalistas ou não. Uhum. Né? Geralmente são, acho que talvez todos tenham sido, mas eu tenho participado de várias questões aí e me manifestado publicamente. Uhum. Essa queixa que o senhor fala de a gente não levar a público tudo que a gente faz e tal, realmente foram tempos sombrios que nós vivemos. Pois né? Infelizmente. Mas agora que parece que o rumo, a partir do ano que vem, vai correr por outros lados, vai dar uma oxigenada, a democracia possa ser restabelecida aí, onde as pessoas possam comunicar-se, de falar o que acham, né? Pelo menos expressar-se. Eu acho que a gente está num momento agora que dá pra gente se comunicar melhor, expressar tudo que a gente acha. Bom, você falou que está dando entrevista. Parabéns. Aliás, numa dessas entrevistas, me chamou a atenção, você incursionou pela área política e eu aplaudi. Você defendendo que o vereador seja um prestador de serviço à sociedade, sem remuneração. O cargo de... Parabéns! Muito obrigado. Né? O cargo de vereador é muito nobre. Quando você tem a prerrogativa de representar uma parcela muito grande da sociedade, né? São 400 mil habitantes, né? Em Ponta Grossa, por meio de mais de 200 mil eleitores e só 19 cadeiras. Então, existe realmente uma nobreza nessa função que é de indiscutível... Mas, infelizmente, eu posso falar, fui vereador, hoje eles estão abusando do subsídio. O vereador é para prestar serviço. Eu fui vereador de graça. No meu tempo não tinha subsídio. Uhum. E nenhum de nós morreu, muito pelo contrário. Para mim foi uma grande escola. Tenho saudades daquele tempo. E daí, quando no último ano foi restabelecido o subsídio. Sabe quanto era o subsídio nosso? Um salário mínimo. Por que não fazem 5? Porque, infelizmente hoje, a cultura do povo e da classe política é que a política dá lucro. Então, vai ser vereador para ficar rico. Tem vereador aí com histórias aí. O deputado fica mais rico. A classe política, ministro do Supremo, não virou um grande negócio lá? O Zema batendo boca agora. Transformaram o Supremo num balcão de negócio. Quer dizer, infelizmente, volto na frase latina, tempora mutantur, mutabilis com isso. Os tempos mudam e nós mudamos com ele. Você pega ministro do passado, você não sabia o nome, porque eles eram recatados. Discretos. O Poder Judiciário tem que ser... E a justiça era justiça, tanto que dizia assim, decisão da justiça não se discute, cumpre-se. Hoje não, você tem que discutir. Negocia, contesta-se, né? A figura do político hoje é diferente. A nossa cidade, eu vejo aí os vereadores, os vereadores precisavam dar exemplo de austeridade. No dia que eu concedi aquela entrevista que foi me perguntado sobre esse assunto, eu havia almoçado com o ex-prefeito e ex-deputado federal Otto Cunha, com o Pessutti, aquele almoço lá Casudão. Certo. E terminou o almoço, o Otto veio, sentou no meu lado, e estava o Rafael, meu vice, junto. Falei, Leonardo, quero te falar uma coisa. No tempo que eu era prefeito, eu trabalhava junto com a Câmara Municipal. E daí ele pegou a carteira dele é cheia aquela carteira antiga, sabe? Cheia de papel e tal. Ele pegou a carteira e começou a fuçar na carteira dele, procurar. Daí eu não sabia o que ele estava fazendo. De repente ele puxou um papelzinho. Ó, achei. Pegou a carteira, pôs no lado, abriu aquele papelzinho e lá estavam escrito o nome de todos os vereadores da época em que ele foi prefeito. Da época dele. E ele deve ter esse papelzinho, ele anda com esse papel até hoje. E daí ele chegou para mim e falou assim, datilografado, tá? O nome dele. Esse aqui era contador. Esse aqui tinha uma loja de tecidos. Esse aqui, e foi falando um por um a profissão que cada um tinha, que era o ganha-pão deles. Né? Então, e aquele dia ele me falou, Léo, se a função do vereador
é fiscalizar o prefeito, as contas públicas, aprovar o orçamento e criar novas leis, ou extinguir leis que não fazem mais sentido. Legislar e fiscalizar. Legislar e fiscalizar. E aquilo mexeu comigo. Eu peguei, fui embora com aquilo e todo aquele simbolismo do papelzinho e tal, fui para casa, era umas 4, 5 horas da tarde, e a entrevista que eu tinha aquele dia, acho que era às 7 horas. E daí, acabou que eu acabei falando isso, né? Uhum. E falei do fundo do coração mesmo, dada a nobreza do cargo de vereador, de decidir por muitas pessoas, aquilo que reflete na vida deles. No dia seguinte, muitas coisas, né? Aprovou a lei e começa a valer. E é municipal, e a fiscalização vale, seja em tributo e tal. Alguns diretores meus me ligaram. Não foram nenhum nem dois, foram uns 4 ou 5. Léo, você falou esse assunto sobre que os vereadores não deveriam receber salário, né? Ou seja, deveriam receber absolutamente um salário igual ao seu, que é 0, né? Foi assim que eu me expressei. E realmente eu estava com aquilo na cabeça, né? Nós precisamos valorizar os vereadores. Sim. A gente precisa aplaudir. Mas o vereador precisa corresponder a essa confiança. Fazer a função, cumprir a função constitucional dele, que é fiscalizar e legislar. E legislar em prol daqueles que os elegeram. Né? Sejam pessoas físicas, sejam pessoas jurídicas, sejam determinado setor, eles são representantes de uma classe. Né? Quanto mais forte for a classe, mais representação tem na Câmara Municipal, né? E o que eu levo até eles, né, nas demandas? Os anseios das pessoas jurídicas, empresas que são os nossos associados e que eu tenho certeza, senhor Rodrigo, se os pleitos das empresas forem atendidos, isso reverbera em muitas pessoas jurídicas, em muitas pessoas físicas, que é o pão de cada dia, que é o churrasco, que é a gasolina, que é o estacionamento, que é... Enfim, reflete em tudo, né? São as empresas que movem a economia. Que geram a riqueza. Só as empresas geram. Até as pessoas físicas que trabalham como autônomos, hoje em dia, se organizam, né, tributariamente por meio de empresas. Seja um médico, seja um advogado, seja um cabeleireiro, seja... Qualquer profissão, hoje em dia, tem pelo menos um MEI, né? Porque é mais econômico você recolher os seus tributos e prestar conta pro erário, né? Então, eu não tenho dúvida, senhor Adeu. Quando uma lei é a favor das empresas, a sociedade inteira ganha. E ganha sem depender de ninguém. É dinheiro no bolso para a pessoa pagar as contas, para ter dignidade, para poder ir no mercado sem depender de ninguém, sem ter que trabalhar de graça para ninguém, sem ter que fazer campanha para ninguém, sem ter que, entendeu? É dinheiro da profissão da pessoa. Presidente, nós vamos conversar mais vezes. Ponha na agenda a Sanepar. Está na agenda. Por Ponta Grossa, para evitar que aconteça um colapso. Léo, muito obrigado pela honra de você vir aqui para nós abrirmos aí. Eu que agradeço, senhor. O Prosa e Churrasco. E aqui nós terminamos então o nosso primeiro Prosa e Churrasco, falando sobre Ponta Grossa, numa das figuras mais representativas da nossa comunidade, o presidente da Associação Comercial e Industrial, que contou a história dele.